Uma boa noite para você, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje, quarta-feira, dia do nosso encontro Restaurando a Vida, culto de restauração, de transformação. E é sempre uma alegria. Estamos agora de volta, tivemos aí um mês com as nossas colaboradoras, colaboradores, os nossos diáconos trabalhando, abençoando a sua vida. E voltamos aí com o mesmo propósito, o mesmo desejo de levar a você a palavra de Deus e animar a cada um a continuar confiando e acreditando nas possibilidades que o Senhor tem colocado à nossa frente. Aliás, são oportunidades que Ele tem colocado, mesmo neste tempo complicado em que nós ainda estamos vivendo. Lá vamos caminhando para o 6º mês, e a gente não tem uma expectativa muito positiva do que será este final de ano, mas estamos nos preparando, a igreja está se preparando, vamos ter a nossa cantata online, vai ser uma bênção muito grande, então fique aí na escuta, sintonize com as nossas redes sociais, enfim, mantenha contato conosco, e você que é membro da igreja, pense um pouquinho dentro das suas possibilidades de se envolver, de participar, não só online, mas assim que você se sentir em segurança, a igreja está preparada, já estamos com cultos aí presenciais aos domingos pela manhã, nenhuma ocorrência, tudo tranquilo. Então pense um pouquinho, a gente está com muita saudade de todos da nossa amada e querida igreja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma casa que eu intitulei Uma Casa Chamada Coração. E vou me reportar a Marcos capítulo 2, que é um trecho que descreve a cura de um paralítico. Vamos estudar, vamos conversar um pouquinho dentro desta temática. Marcos 2 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. A narrativa continua até o versículo 12, você pode fazer esta leitura. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais este dia e pela noite que estamos, ó Deus, vivendo, e principalmente por este momento em que a tua palavra será colocada no nosso coração. Fala conosco como tens falado, abençoa-nos como tens nos abençoado, guarda-nos como tens nos guardado, Pai. Tira de nós todo medo, todo receio, tudo aquilo que possa atrapalhar o fluir da tua graça e também o nosso envolvimento para com a tua igreja. Abençoa a todos nós e recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Bem-vindos ao nosso encontro. Em 2003, já um bocado de tempo atrás, né? Em 2003, eu escrevi um livro que foi pouco divulgado em nosso meio, no meio da igreja, mas que teve a sua primeira edição já esgotada no primeiro ano. Foi publicado por uma outra editora. E este livro tem, obviamente ele existe ainda, o título de A Presença. A Presença. E ele descreve exatamente o que aconteceu na casa onde Jesus entrou para ensinar e acabou curando este paralítico. Então, o livro descreve a ação de Jesus nesta casa que se tornou um lugar muito procurado na época. Mostra, principalmente, que a presença do Senhor numa casa, ela faz deste lugar um lugar especial e eu diria um lugar abençoado. Agora é preciso entender o seguinte, queridos, quando falamos de casa, nós precisamos entender a extensão desta palavra, até onde ela chega, né? A sua amplitude dentro, certamente, do contexto espiritual. Por exemplo, quando se fala no contexto da Bíblia de casa, ela pode ser considerada o lugar onde as pessoas moram. Cada um tinha uma casa, como nós temos as nossas casas hoje, né? Cada um tem o seu lar.
pode significar também, eu diria assim, num sentido metafórico, uma linhagem. E um exemplo bom é aquele de Lucas, capítulo 1 e verso 27, que diz assim, quando narra o nascimento do Senhor. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente, diz a tradução da NVI, mas a tradução de Almeida diz, da casa de Davi. Né? Certo homem chamado José, descendente de Davi, ou da casa de Davi, na versão de Almeida. Então, também tem esse sentido metafórico, de uma linhagem. Né? E essa palavra também pode significar o quê? A própria vida da pessoa. Quando, lembra daquela narrativa, um demônio saiu da vida de uma pessoa, diz a palavra que ele saiu em busca de descanso. E não encontrando, ele disse para si mesmo, eu voltarei para a casa de onde saí. Que casa era essa? A vida daquela pessoa. Isso está registrado lá em Lucas, capítulo 1, verso 24. E claro, podemos afirmar também que a palavra casa tem este significado de morada de Deus. Casa de Deus. Isso é uma expressão muito comum na Bíblia Sagrada. Agora, o ponto relevante dessa narrativa é que Jesus estava não em uma igreja, não em uma sinagoga, e eu quero enfatizar isso. O ponto relevante é que ele estava numa casa, e nesta casa coisas grandiosas aconteceram. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava onde? Em casa. Em casa. Alguns historiadores afirmam que esta casa, possivelmente, era a casa de Simão Pedro, a casa de Pedro. E como Pedro era um seguidor, já era um seguidor, um discípulo de Jesus, eu penso que ele não teve assim problemas em abrir o seu lar, a sua casa, porque eles atravessaram o mar, foram para Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus passou mais tempo, né? E eu penso que Pedro, então, sentiu um desejo de abrir a sua casa para que Jesus pudesse ministrar lá em Cafarnaum. E aí uma multidão afluiu. Ora, abrir a casa tem um sentido de abrir oportunidades para Deus agir. Essa expressão abrir a casa tem um sentido de abrir para Deus trabalhar em nossa vida, em nossa família, em nosso trabalho ou em nosso mundo menor. E sem ferir o texto, nós podemos afirmar que a casa também pode significar, num sentido espiritual, o coração. O coração. Deixando Deus agir dentro de cada um de nós. Por essa razão, uma casa chamada também coração. Não apenas um lugar de moradia, não apenas uma linhagem, não apenas a casa de Deus. Não, pode ser também o nosso coração. E é importante lembrar que esta abertura deste coração agora, aqui dentro, desta casa aqui dentro, não é uma ação muito fácil. Abrir a porta da sua casa literalmente é fácil. Abrir a porta do coração já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque há muitos obstáculos, há muitas dificuldades que precisam ser vencidas para que o milagre aconteça como aconteceu na casa, eu vou chamar de Pedro. Então, abrir o coração tem um significado muito profundo. Por quê? Porque além das barreiras naturais, além das barreiras físicas, há outras que são mais complicadas, mais difíceis de serem elas tratadas ou vencidas, né? Na casa onde Jesus ministrava, o fator natural prevaleceu. Se você ler o texto, você vai perceber o fator natural. Por quê? Porque houve uma barreira física impedindo que aquele aleijado fosse levado até a presença de Jesus.
uma multidão impediu que aqueles 4 homens colocassem o aleijado junto a Jesus. A multidão que se aglomerava dentro e fora da casa tornou-se um impedimento. Aqueles que buscavam a cura, a libertação, ou a solução de algum problema, porque Jesus estava ali exatamente nesse sentido de resolver, abençoar, transformar vidas. Então, queridos, não é estranho o fato de que ainda hoje, veja bem, a multidão, isto é, aqueles que não têm um comprometimento direto com os projetos de Deus, com os projetos do reino de Deus, ainda hoje esta multidão, ela tem sido um obstáculo, ela tem sido uma dificuldade, ela tem sido um problema que tem dificultado, né, muitos de alcançarem a presença do Senhor. Ora, é muito importante que a gente entenda que essas barreiras, tanto as naturais, como aconteceu aí, e outras mais, né, atrapalham, tiram de nós a possibilidade de termos esta casa enriquecida, abençoada, né? Não apenas uma expressão de, o meu coração está cheio da presença de Deus, mas fazer com que esta presença realmente se manifeste e traga para nós benefícios. Mas eu vou além, porque além da multidão, como eu disse, há outros fatores não físicos que têm o mesmo propósito, que têm a mesma função de dificultar as ações de Deus. Eu vejo isso neste texto. E um dos fatores aparece, veja, quando as pessoas se tornam ou são passivas, aceitando as limitações da vida sem uma ação, sem tomarem uma atitude, sem reagirem. Eu não sei, talvez você já tenha ouvido falar, né, ou quem sabe já experimentou a força deste sentimento de conformação, de conformismo. A pessoa conformada é aquela que perdeu a motivação, a fibra, a disposição de lutar, de mudar, de acreditar que tudo pode ser diferente. Isso está implícito aí no texto. Muitos deixam de reagir quando percebem que a reação exige um esforço, um rompimento com a neutralidade, quando exige uma atitude mais concreta. O que fizeram estes homens? Eles saíram de uma passividade. Aquele aleijado poderia continuar vivendo aleijado o resto da vida. Mas 4 homens romperam com uma passividade, com um conformismo. Não, nós não vamos nos conformar com essa situação. Vamos ajudar a este homem. Nós não sabemos se era um parente, se era um amigo. O fato é que a Bíblia diz, né, que 4 homens tomaram uma decisão. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Então veja, eles não se tornaram passivos, eles trabalharam, eles lutaram, eles não se deixaram dominar por aquela situação. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo, eu já tentei tudo, eu já fiz de tudo, e não consegui nada, eu já fiz jejum, eu já fiz novena, eu já fui no descarrego, eu já bebi óleo, não resolveu nada. E a pessoa, então, acaba desistindo. Ora, o milagre, ouça, é consequência de uma decisão interior, de uma abertura de coração. O conformismo anula as nossas ações espirituais. Ele imobiliza o ânimo, a coragem, a ousadia de se dar mais um passo. Eu assisti uma reportagem de uma jovem que, durante muitos anos, ela lutou para conquistar um espaço de trabalho. Isso está acontecendo no nosso país, né?
Mas ela disse na reportagem: olha, eu nunca desisti de buscar uma ocupação. E acrescentou: na verdade, eu não consegui o que desejava, mas o que surgiu à minha frente eu abracei. Eu gostei disso. Por quê? Porque não se pode ficar passivo, esperando. Muitas vezes, queridos, nem tudo acontece exatamente como a gente planeja, como a gente deseja. O importante é não abrir espaços para que a acomodação se instale em nosso espírito. É preciso muitas vezes, abrir um espaço no telhado da alma e deixar que a graça de Deus seja derramada sobre a nossa vida. Eu espero que você esteja entendendo isso, né? Porque o que estes amigos fizeram foi exatamente isso. Eles não se deixaram dominar por um impedimento, não conseguiram entrar na casa, tiveram uma dificuldade tremenda para chegar até aquele lugar. Não sabemos também de onde eles vieram, né? Onde era a casa desse homem aleijado. Trouxeram esse homem de algum lugar, chegaram lá, não podiam entrar, não desistiram, fizeram algo inaudito, fizeram algo até estranho, fizeram algo bem diferente, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, verso 4. Removeram parte da cobertura, que não sei quem teve essa ideia, onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Ora, eu quero dizer para você, com toda a força do meu coração, não seja uma pessoa conformista, com as dificuldades, com os desafios, com as portas fechadas. Nós tivemos vários membros da nossa igreja que foram contaminados pela Covid-19, e foram dias assim de lutas, de dificuldades. Muitas vezes a própria família dizia: eu não sei o que vai acontecer, mas nós oramos, cercamos essas pessoas, insistimos com Deus, batalhamos em oração, e graças a Deus hoje todos já estão em casa. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não pode abrir espaços, não pode. Há momentos, queridos, em que se faz necessário, ouça, quebrar barreiras e até, diria eu, danificar algo para se chegar ao milagre. De repente é preciso que pessoas dispostas, né, estejam prontas até para danificar algo que esteja lá bloqueando, impedindo, tirando a possibilidade de você alcançar um milagre. Para mim, nessa narrativa, os personagens mais importantes foram exatamente os 4 amigos do doente. Não foi o doente, ouça, não foi o doente que despertou a atenção de Jesus, não foi. Foi a atitude de homens que sabiam que na presença do Senhor algo maravilhoso podia acontecer. Eles tinham essa certeza. Por isso não se deixaram dominar, não desanimaram, não fraquejaram. Eles se tornaram, ouça, provocadores de milagres. Que bom que todos nós pudéssemos passar também por esta experiência, passarmos por esta mudança de atitude. Você já imaginou? Pense um pouco. Você já imaginou uma igreja composta de provocadores de milagres? Como seria essa igreja? De uma família dominada por este sentimento de provocar coisas grandes e não de desanimar, de se entregar. Está faltando emprego, está faltando comida, está faltando isso, está faltando saúde, e muitas vezes a gente entrega os pontos. Não entregue os pontos. Seja também como estes homens, um provocador. Este deve ser, me parece, um motivo para nós de oração constante, para que Deus opere uma mudança no nosso meio, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida e nesta casa que nós estamos chamando o coração. Que a mesma fé, que a mesma ousadia, que a mesma disposição, que a mesma coragem que aqueles homens demonstraram, possam estar presentes na sua vida,
nos seus sonhos, nas suas criações, enfim, tudo aquilo que você esteja desejando, que esta força maior possa realmente contaminar a sua vida. Que este tempo, queridos, que este tempo de limitações não limite a nossa disposição, o nosso desejo de trazer pessoas a Jesus para serem salvas, serem curadas. Deus hoje não usa anjos, Deus usa as pessoas que Ele já marcou, que Ele já selou com o Espírito Santo. Nós temos esta responsabilidade. Não sabemos se estes 4 homens eram seguidores de Jesus, não sabemos. O fato é que eles tinham um conhecimento de que, se nós levarmos este nosso amigo a Ele, algo vai acontecer. E esta deve ser a nossa atitude. Hoje nós temos um mecanismo tremendo que é a internet. Estamos aqui num culto sem presença física, não há ninguém na igreja, por essa razão eu estou sem máscara, não é? Mas estamos falando através de um instrumento poderosíssimo. Então você pode usar a sua rede social, divulgar a palavra de Deus, divulgar a mensagem do Evangelho, convidar pessoas para estarem na igreja. Esse é um tempo que as limitações precisam cair por terra. Estes homens, interessante, que quando isso começou a acontecer, quando o milagre ocorreu, estes homens não foram aplaudidos. Muito embora tenham sido eles, vamos dizer assim, o ponto-alvo de Jesus, porque vendo a fé que eles tinham, que os homens tinham, Jesus disse ao paralítico. Então, Jesus olhou e viu que aqueles homens eram especiais. Mas veja, eles não foram aplaudidos pela multidão, pelo contrário, foram criticados, foram zombados, como Jesus o foi. Diz o verso 6, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, veja, por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Que estas vozes dissonantes, queridos, sejam abafadas pela ação dos provocadores de milagres. Você já observou que quando há um fato grandioso no contexto cristão, no contexto evangélico acontece, quando um milagre, quando um testemunho é dado, imediatamente críticas são levantadas. Nós, muitas vezes, somos acusados até de manipuladores do povo, de curandeiros, enfim, de exercício ilegal da medicina. Isso já aconteceu muitas e muitas vezes na história da igreja. Por quê? Porque as pessoas não estão qualificadas, preparadas para entenderem esta dinâmica, isto que acontece nesta casa interior, né? Mas que estes impedimentos não tirem de nós a chance e a possibilidade de socorrer os necessitados, os machucados pela vida, né? E que não nos atrapalhe também na conquista do nosso milagre, que não nos atrapalhe na conquista daquilo que nós temos hoje como uma prioridade, né? Que os tetos que estão, vamos dizer assim, bloqueando a sua aproximação ao Senhor, também sejam derribados, sejam superados. Quero dizer para você hoje à noite, não tenha medo de destruir o que precisa ser destruído em sua casa espiritual. Há muitos obstáculos, há muita descrença, há muitas dificuldades, há muitas situações que têm provocado até um afastamento de crentes que estão na igreja já há anos. São sentimentos com um desencontro com outro, uma animosidade aqui, enfim, isso não pode existir. Isso não pode estar presente no coração daqueles que amam a Deus. Precisamos abrir espaços dentro do nosso coração e experimentar essa graça libertadora do Senhor. Esta casa chamada coração, com certeza pode receber um milagre, pode ser limpa, purificada, transformada pela presença do Senhor. Você tem hoje uma chance tremenda de entregar a Ele esta casa, a chave desta casa,
Como disse lá o proverbista, o sábio Salomão, lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Ele diz, acima de tudo, acima dos seus conceitos, das suas ideologias, dos seus preconceitos, da sua vontade, acima de tudo. A pessoa me feriu, me machucou, a pessoa disse isso a meu respeito. Acima de tudo, diz ele, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. Assim como você tem cuidado com a sua casa física, ninguém deixa as portas de uma casa aberta para que o ladrão chegue, não. Quando você sai, você faz um checklist, você verifica se tudo está em ordem, se as tomadas estão desligadas. Assim também tem que ser com o nosso coração. Mas esse coração não pode ser trancado de tal forma que Deus não tenha acesso a ele. Por isso o proverbista disse, acima de tudo, guarde o seu coração destas coisas, mas entregue o seu coração ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Então, que esta casa seja um lugar onde milagres como a deste homem aqui aconteçam. Eu não sei qual a paralisia que está afetando a sua vida. Se é receio, se é insegurança, se é o medo, se são as preocupações, se são as dúvidas, se são as incertezas, enfim, eu não sei. O que está impedindo você de receber uma cura completa. Mas eu sei que Deus pode fazer isso hoje, aqui e agora. Você pode ser curado desta paralisia até emocional. Há muitas pessoas, em razão desta pandemia, que entraram num processo de depressão, que estão sofrendo, que estão aí desanimadas, que não saem de casa, já não é mais nem por razões da pandemia, mas por um medo que imobilizou, que trancou. Não, queridos, vamos confiar em Deus. Deus está conosco. Deus está trabalhando. A Bíblia diz que Deus trabalha até mesmo no turno da noite. Então, acima de tudo, guarde esta casa. Entregue a chave ao Senhor e deixe Ele entrar e trazer para você o conforto que você está precisando. Que Deus abençoe você. Uma palavrinha apenas para animar a sua vida, para animar o seu coração, para que você possa ser também uma candidata, um candidato a um grande milagre. Vamos orar? Vamos agradecer juntos a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, com certeza eu estou falando a pessoas que precisam de um milagre. E eu quero ser um destes 4. Eu quero levar à tua presença esta pessoa, através da oração, que está em dúvidas, que está vivendo aí um cipoal de dúvidas, de incertezas. Eu quero levar a tua presença, para que, ó Deus, essa pessoa seja curada, para que ela possa ficar de pé, levantar-se como este homem, e dar uma demonstração, Pai, de que há poder na tua presença, que as críticas, que as zombarias, que tudo aquilo que Jesus enfrentou naquele momento, até mesmo pelo mestres da lei, os religiosos, que tudo isso seja superado na vida dessa pessoa. Eu quero ser, Pai, um instrumento para animar, para encorajar, para fortalecer e para levar ao coração, a esta casa nova, uma nova vida. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado pela tua palavra que sempre nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, foi um prazer muito grande estar de volta com você. Domingo próximo, com um culto presencial, nós estaremos aqui na Igreja de Nova Vida, no bairro da Saúde, na rua Luiz Góes 35. Venha estar conosco, venha nos visitar, venha receber também a palavra do nosso Deus. 10 horas da manhã, nós teremos este encontro. À noite, um culto também transmitido via online para abençoar a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus enche o seu coração de paz e de alegria. E que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amém.